Leonardo DiCaprio você já deve conhecer, não é? Um dos maiores atores do século XXI e, quiçá, da história, com diversos filmes blockbusters no currículo e já tendo participado e contracenando com outros diversos atores de peso no meio de toda a carreira dele. Hoje quero fazer um vídeo elencando os 10 maiores filmes da carreira dele, e não só como tamanho de blockbuster, mas também em termos de atuação também, no que exigiram mais e arrancar mais dele do que tinha de melhor, né, como ator. Galera, é muito difícil colocar só 10 filmes de um ator que é um dos maiores do século e já tem diversos filmes blockbuster, um melhor do que o outro no currículo. É muito difícil você elencar só 10. E óbvio que esses 10 não vai fazer parte da lista de uns, da lista de outros, vai. Em 10º lugar, eu vou colocar Diamante de Sangue. No filme, ele faz um papel de um contrabandista que é muito mais movido pelo dinheiro. E no filme ele acaba encontrando um Salomão, que é um pescador que é obrigado a trabalhar em minas de diamante. E em certo momento ele descobre que Salomão sabe de um paradeiro de uma certa mina que tem muitos diamantes e tal. E nisso aí, eles acabam sei que fazendo uma certa amizade, digamos assim. Lembra que no começo do filme eles tinham um acordo que se ele ajudasse o personagem do DiCaprio a fugir dali, a dar tudo certo e ele sair com o diamante, ele ia ajudar o Salomon a sair de lá e a começar a sua vida nos Estados Unidos. O personagem do DiCaprio morre, Salomon ele fica com o diamante, daí depois ele vende legalmente lá nos Estados Unidos e segue a sua vida. Olha, esse é o cartão da Med, tá? Pra mim é uma atuação muito boa do DiCaprio. Fica em 10º lugar porque as que vêm pra cima é cada uma melhor que a outra esperação, mas não que esse filme seja ruim, esse filme é ótimo e vou colocar ele em 10º lugar. Eu até peço desculpa por alguns filmes porque tem muito tempo que eu não assisto. Por exemplo, o Diamante de Sangue tem muito tempo que eu não assisto. Assisti ele, se não me engano, 2 vezes, uma quando eu era criança e a outra, sei lá, um tempão atrás. Mas a primeira vez quando eu era criança eu assisti, se não me engano, foi no Cine Belas Artes. Quem não lembra aí do Cine Belas Artes? Era assim que era a Netflix, né? Antigamente, bom, a galera vai lembrar da videolocadora. Eu ia em videolocadora. Eu esperava a vontade das emissoras em passarem nas suas programações de filme. Quem não vai lembrar aí do Cine Espetacular, Tela de Sucessos, Cine Belas Artes, Tela Quente, Cine Privé. Não, peraí, esse aí era outro, foi mal. Mas você é safado, né? A maioria dos filmes que eu consumi na minha vida, que hoje sou apaixonado, eu assisti lá e fez parte da minha vida de um jeito nostálgico que hoje eu sinto falta dessa época. Foi uma época boa, não só pra mim, que eu acho que pra todos nós, né? O aviador, ele interpreta um menino que ele recebe uma herança milionária do pai e trabalha mais na indústria do cinema, mas tem uma paixão pela aviação. Sonha em fazer seu próprio avião, voar e tudo mais. Mas nisso ele também tem um toque, ele tem uma doença que, além dele ter toque, algumas pessoas devem ter, aquela coisa, será que eu deixei a janela aberta? Será que eu deixei o gás ligado? Oh, é uma coisa que a gente fica toda hora se perguntando, né? Isso se chama toque, eu acho. E nele é elevado à 10ª potência. E além mais dele ser todo cri-cri, não cri-cri, né? Mas com bactérias, ele acha que tudo tá infectado. Ele começa a ter uma paranoia disso, que tudo tem que estar limpo, tudo tem que estar organizado do jeito dele. Tem uma cena do banheiro que é muito boa, que ele é tão fissurado por estar limpo, puro. Ele tá limpando as mãos no banheiro e ele começa a esfregar, 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 até que ele se corta. Depois ele tem que pegar lá, limpar o corte, secar lá na mão. E lembrando que ele tem que sair do banheiro e ele não quer tocar na maçaneta por medo de se sujar. Mais uma vez, ele arrebenta na interpretação, como sempre, ele consegue fazer tantos personagens que são doentes, meio paranoicos, com toque, quanto personagens cometidos, outros mais de ação. E é mais um dos filmes que demonstra a diversificação, a diversidade dele em interpretar diferentes personas. Em 8º lugar, colocar A Ilha do Medo, dirigido por Martin Scorsese, estrelado pelo Leonardo DiCaprio, e também com a grande participação do Mark Ruffalo, onde ele interpreta um agente que está indo investigar o desaparecimento de uma paciente do sanatório, Rachel Solano. Isso, eles chegam lá e algumas coisas já meio estranhas acontecem desde o momento que eles pisam lá, como olhares estranhos, o parceiro dele, o policial, interpretado pelo Mark Ruffalo, com dificuldades para tirar a arma, e no meio dessa trama, já resumido, é que ele não é um policial, na verdade, ele era um paciente de lá que ficou meio das ideias. O que está acontecendo aqui? Hã?
contou essa história da Rachel Solano, que Rachel Solano foi a mulher que matou seus filhos e ele inventou toda essa história no qual ele é um ex-veterano de guerra, que ele é um policial que está investigando a morte dessas 3 crianças mortas pela mãe, a esposa dele, que matou os filhos dele e depois ela se matou. E ele criou tudo, uma paranoia na cabeça dele para se livrar do peso de ter matado a própria mulher e ter deixado ela matar os filhos dele. Não se mexam, não se mexam! Andrew, não, não. Meu nome é Edward Daniels! E esta está carregada! Dá pra ver pelo peso! Entende? Pra mim, uma das maiores de todas, só não vou colocar ela mais pra cima, porque as que vêm, mas é uma das maiores interpretações da carreira dele, aquela cena no final, lá no farol, o filme inteiro. Eu arrisco dizer que é um dos maiores filmes, assim, da história, assim, de blockbuster, porque também é um do Scorsese, né, então não tem como me deixar de fora. Não, não. Disse que se tratava de mim e ladies. Quando perguntou o que aconteceu com o rosto... Em 7º lugar, vou colocar Uma Batalha Após a Outra. Ali ele interpreta um ex-veterano guerrilheiro que lutava ali pela militância. Eu também quis esquecer esse passado, mas em certo momento a filha dele, William, é sequestrada. Então daí ele tem que voltar ali ativa e convocar certos amigos ali do passado para ajudar ele nesse resgate. Isso ali ele vai lidando com alguns traumas. É um filme que tem ação, é uma direção mais ação. Tem cenas hilárias dele. O Leonardo DiCaprio é um cara que ele sabe fazer de tudo, porque para mim, por isso que ele é, talvez, hoje, o maior ator de cinema, assim, trabalhando. Porque ele é um cara que sabe fazer tudo, cara. Ele sabe entregar tensão, sabe entregar comédia, que é algumas cenas que ele entrega nesse filme. Batman. Okay, come on, I need to know your real last name. Só nesse filme, mas como em outro que vai aparecer aqui. Consegue entregar medo, raiva, tudo você consegue enxergar tudo o que ele tem nas expressões faciais dele. Isso é uma coisa muito foda. Em 6º lugar, eu vou colocar, cara, um filme que ele ganhou o Oscar por isso, bicho. Engraçado que ele fez filmes muito melhor e acabou não ganhando, mas por esse, incrivelmente, ele ganhou. Mas é que é estranho que todo mundo... Como que ele não ganhou por aquele e ganhou por esse? Bom, enfim, vai entender a academia. Regresso é um filme que conta a história de um cara que ficou preso no gelo, foi atacado por um urso e quase ficou para morrer. O filme tem toda uma mensagem, assim, tem povos indígenas no meio. Tá? Como eu vou falar aqui, entrar mais sobre a atuação, até porque faz muito tempo que eu não vejo esse filme tem mais de um ano que eu vi, e é um filme, cara, muito longo, e é um filme que não tem falas, é uma atuação que ele é muito mais feita com um olhar. Ele raramente tem falas nesse filme, se ele tiver, cara, de diálogo corrido mesmo, uns 5 minutos, é muito. Então, pra você ver, ele também tem uma parceria nesse filme com o Tom Hardy, que tá foda também, que faz o antagonista, né, que é o cara que quer deixar ele para trás, e quando ele descobre que foi deixado para trás por ele matou, não sei se era a mulher ou filha dele, mas enfim, tem um acerto de contas no final, né? Tom Hardy tá espetacular nesse filme, assim como o próprio DiCaprio. The Oscar goes to Leonardo DiCaprio. Em 5º, vou colocar Era Uma Vez em Hollywood. Vou botar aqui, será que tá no roteiro? Era Uma Vez em Hollywood, também com uma outra contracenação com Brad Pitt. Cara, e tem outras estrelas nesse filme, tá recheado, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie. Nele, ele interpreta um ator que já tá meio embaixo, em decadência, que tem uma proposta agora para atuar em filmes mais baixo orçamento, principalmente na Itália. E, consequentemente, vai ganhar mais dinheiro, mas ele sabe que o foco é Hollywood. A Europa dos filmes seria Hollywood. Então, ele já é um ator fora desse radar, que tá ali lidando com seus problemas internos ali, porque ele acha que a carreira dele tá em declínio, e na verdade tá. E ali ele tem seu fiel escudeiro, né, seu companheiro Brad Pitt, que ali faz meio que o faz tudo dele. Na verdade é o dublê, mas é que o faz tudo. Ali, cara, tem cenas espetaculares, cara, que ele explode. A cena que ele, lá no trailer, é boa pra caramba, que ele explode com ele mesmo, ele... Mais uma vez, é outra que consegue se diferenciar, mostrando as suas camadas e diferentes diversificações que ele consegue de personagem. 4º lugar, vou colocar Django Livre, cara. Django Livre, pra se não for em termos, assim, antagonistas, ele não é o protagonista desse filme, o protagonista é o Jamie Foxx, o ator alemão lá que eu me esqueci. Mas, cara, a atuação que ele tem nesse filme aqui, cara, é surreal, bicho. A cena do jantar, pra mim, é uma das que vai ficar pra carreira dele. Quando, assim, alguém vai falar de DiCaprio,
uma das cenas, se não for a cena que vai vir na cabeça da pessoa que assistiu esse filme. Pensa em todos os personagens que ele fez ali, ele faz um escravagista, pensa que os brancos são superiores ao negro na cabeça de deficiente dele. Tem todo esse rolê ali, e ali ele descobre que está sendo enganado pelo Dr. King Shoes e o Django lá. Pega aquela cena do jantar que é quando ele tem o protagonismo ali, ele dá um show de atuação, cara. Você sente a tensão, você sente o medo do personagem na cadeira. E a famosa cena do copo, que ele realmente corta a mão e consegue deixar a cena fluir, assim, né, naturalmente. Agora tratem de botar as mãos em cima da mesa! Se vocês tirarem as mãos de cima desse tampo de tartaruga, o Buck vai descarregar a espinha. Agora entramos aqui no nosso top 3. E, bom, eu acho que é muito pouco divisível isso aqui, porque muita gente coloca como os 3 maiores da carreira dele. Mentira! Em terceiro lugar, vou colocar A Origem, cara. Acho que é o primeiro filme que ele trabalha com o Nolan. E é um filme com um conceito muito amplo. É muito para quem... para quem assistiu o filme, cara, tem mais de 1 ano e meio que eu assisti esse filme. Eu buguei, não teve como... não peguei muito bem a mensagem dele. Ele interpreta o Koba, que ele é um cara que entra no sonho das pessoas, rouba informações e vende. Então, o cara que pagar para ele, ele vai entrar no sonho das pessoas e, cara, aí rouba e faz um tendel lá, né, piá? Só tem ele, como também nesse filme tem tem o Cillian Murphy. E é uma interpretação foda pra caramba dele. Eu vou colocar esse em terceiro lugar porque, pra mim, cara, eu acho que da carreira dele é o segundo... Cara, eu vou colocar o terceiro maior. Eu acho que é o terceiro filme que a galera mais lembra da carreira dele, né? Essa trilha sonora, eu já fiz um vídeo sobre trilha sonora e pra mim é a trilha sonora mais pica tipo, da história, assim, do cinema, assim. Uma trilha sonora própria, né? Podem achar que é Star Wars, outro Jurassic Park, mas eu prefiro essa. E pra mim é um dos filmes mais top da carreira dele, a atuação mais foda. E ele... Em segundo lugar, vou colocar o Lobo de Wall Street. E nesse aqui ele tem a maior atuação da vida dele. E eu não sei como que ele ganhou o Oscar fazendo O Regresso e não ganhou por esse aqui. Então é isso que a gente faz, a gente desconfiar um pouco da academia, né? Qual os critérios de votação. Naquela época, se não me engano, cara, ele nem chegou a concorrer entre os 3 melhores. Concorreu naquela época, se não me engano, foi Sniper Americano e A Teoria de Tudo, do Stephen Hawking, e teve mais um outro lá, e ele não entrou nem pra competir com esses caras. Pra mim é um absurdo, que loucura pensar nisso. Porque, assim, tem cenas vergonhosas nesse filme, cara, tem tudo, tem putaria, tem mulher, tem tudo que você imaginar. A vida do Jordan Belfort na vida real, e ele faz essas cenas, cara, de um modo assim, e atua de um modo genial em todas elas. Por isso que vai aqui entrar no segundo lugar. O primeiro, acho que você já sabe. Titanic, vamos botar em primeiro. Não por causa de atuação, até porque esse filme em atuação, acho que não entra nem, talvez, entre os 5 ou 6, 7 dele. Só que, cara, pra mim, na minha opinião, não sei de vocês, mas é o maior blockbuster da história. É o maior filme da história. Se alguém pergunta assim, qual é o filme que representa o cinema, Hollywood, digamos assim, pra mim é esse. James Cameron foi um felizardo, ele já era um aficionado por ficar mergulhando no fundo do mar pela história do Titanic, e ele vai lá e consegue fazer o maior filme da história, pra mim, né, cara? Pode não ser o gosto de um, pode não ser o gosto de outro, é só um romance. E aqui não exige fisicamente ou especialmente a atuação dele, mas é para o maior filme da carreira dele. Foi um ponto de virada, um divisor de águas na carreira desse cara, que, por Jesus amado, cara, era um antes e um depois. Ali, pô, ele interpreta o Jack, que vai conhecer a Rose no navio. Essa história é uma história de romance que não tem nada de novo, é uma história de romance esse filme, que a gente já viu. Romance é muito normal em qualquer filme, mas foi pela grandiosidade que esse filme teve, até porque ele tava no auge da beleza, como era bonito esse cara, não tem como falar que não era bonito. E esse filme passa uma mensagem muito curta, cara, que uma foda bem dada vale mais que uma vida inteira de amor e fidelidade. Quem assistiu vai pegar. O que é ser um filósofo e por que que a filosofia ela é uma coisa... O Titanic afunda, o Jack não consegue se salvar, ele dá o seu lugar naquela madeira lá para Rose, que visivelmente caberia os dois lá, mas ele tem que farmar a aura, sacrificando a vida dele para se salvar. E ali a gente tem talvez a maior trilha sonora não própria de um filme, né? Porque ela não é a trilha sonora dele, sonora colocada no filme de uma cantora
Um dos maiores não, é o maior, e da carreira dele também. Se você concorda, ou se você discorda também, não tem nenhum problema, deixa aí nos comentários. Se você puder fortalecer esse canal aí com um likezinho, se você assistir. A produção aqui agradece muito.